Você já acordou de madrugada com a sensação de que algo invisível estava te sufocando? Não um pesadelo, não a sua imaginação, algo real, algo que você não conseguia ver, mas que pesava sobre o seu peito, como se o próprio ar tivesse sido roubado do quarto? Eu sei o que é isso. Não porque li em um livro, não porque ouvi de alguém, mas porque durante anos da minha vida, eu estava do outro lado. Eu era a pessoa que mandava essa sensação para casa de outras pessoas. Eu conhecia os nomes das entidades. Eu conhecia os rituais. Eu conhecia os pactos. E eu sabia exatamente como amarrar uma vida em ciclos que nunca terminam. Ciclos de fracasso, ciclos da dor, ciclos de quase chegando lá, mas nunca chegando de verdade. Hoje eu estou aqui para te dizer o que ninguém no mundo espiritual das trevas quer que você saiba. Existe uma oração que parte correntes que foram forjadas há gerações. Existe uma declaração que dissolve contratos que você nunca assinou, com consciência, mas que estão sendo executados contra sua vida agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. E eu sei disso porque fui eu quem ajudou a criar contratos assim. Eu vi os resultados. Eu vi vidas desmoronarem. Eu observei padrões se repetirem como um relógio mal amaldiçoado, geração após geração. Mas eu também vi o dia em que tudo isso foi destruído de uma vez, não por um ritual mais forte, não por uma magia mais poderosa, por algo que o mundo das trevas teme acima de qualquer coisa. Antes de eu continuar, se você já sentiu que a sua vida parece girar em círculos, que o mesmo problema volta com rostos diferentes, escreva agora mesmo nos comentários. Eu creio no poder da oração, porque o que estou prestes a revelar foi guardado por tempo demais. E hoje, o tempo acabou. Eu não vim até você com um testemunho bonito, arrumado, sem cicatrizes. Eu vim com as mãos que um dia acenderam velas para destruir destinos. Eu vim com a memória de noites que a maioria das pessoas não sobreviveria para contar. E eu vim com a certeza absoluta de quem atravessou o fogo e saiu do outro lado transformada. Durante mais de 12 anos da minha vida, eu pratiquei o que o mundo chama de magia, feitiçaria, trabalho espiritual. Mas eu vou ser direta com você. Era servidão demoníaca, disfarçada de poder. Eu aprendi desde cedo que o mundo espiritual é real. Cresci em uma família onde práticas ocultas eram passadas de geração em geração como se fossem herança minha avó ensinava. Minha mãe aprendia, e eu, ainda criança, absorvia tudo aquilo como se fosse normal, como se aquele fosse o único mundo que existia. Com o tempo, fui me aprofundando, aprendi a trabalhar com entidades, aprendi a ler amarrações. Aprendi a identificar os pontos de vulnerabilidade em uma vida humana, aquelas frestas invisíveis por onde o inimigo entra e instala o que eu chamava de selo de repetição. Era exatamente isso. Um selo espiritual que condena uma pessoa a reviver o mesmo ciclo de dor, de perda, de frustração, de fracasso, até que alguém com autoridade suficiente venha e quebre aquilo pela raiz. Eu fazia isso por encomenda. Pessoas chegavam até mim com fotos, com nomes, com datas. E eu trabalhava. E isso é o que mais me pesava depois que saí, o fato de que funcionava. As pessoas que eu atingia não sabiam o que tinha sido feito contra elas. Elas só sabiam que a vida havia mudado de repente. Que o emprego tinha ido embora sem motivo aparente. Que o relacionamento havia desmoronado por razões que não faziam sentido. Que a saúde havia começado a declinar mesmo com todos os exames normais. Elas culpavam o acaso. Elas culpavam a si mesmas. Enquanto isso, o trabalho que eu havia feito continuava operando nas sombras. Mas existe algo que nenhuma entidade demoníaca jamais me contou. Existe um limite para o poder das trevas. Existe uma autoridade que não pode ser comprada, negociada ou destruída por nenhum ritual. E foi quando eu me deparei com essa autoridade que o meu mundo desabou inteiramente. E reconstruiu de uma forma que eu jamais poderia ter imaginado. Eu não estou aqui para glorificar o que fiz no passado. Estou aqui porque cada segundo que passei naquele mundo me deu um mapa do território inimigo. E hoje esse mapa está sendo usado para libertar as pessoas que o inimigo pensou que jamais seriam livres. O que vou compartilhar com você não é teoria, não é teologia de livro, é o relato de quem esteve dentro da máquina de destruição de vidas e viu com os próprios olhos como ela funciona. E mais do que isso, viu como ela para entender o que vou revelar agora,
Você precisa primeiro entender como o mundo espiritual das trevas enxerga a sua vida, porque o inimigo não age no aleatório. Ele não ataca por impulso. Ele é metódico. Ele é paciente. E ele conhece a sua história melhor do que você imagina. Dentro das práticas que eu exercia, existia um conceito que era ensinado como fundamento. Nós chamávamos de raiz de ancoragem. Toda vez que um trabalho espiritual era feito contra uma pessoa, ele precisava de um ponto de ancoragem para se fixar. Sem ancoragem, o trabalho se dissolvia com o tempo, mas com ancoragem ele se tornava permanente. Ele entrava na linha do tempo daquela pessoa e começava a se reproduzir sozinho, como uma semente, que gera fruto, que gera mais semente, que gera mais fruto. E sabe onde essas âncoras eram plantadas com mais frequência? Não em objetos, não em lugares. Em padrões de comportamento herdados, em palavras que foram faladas por gerações, em traumas que nunca foram curados, em acordos que os próprios antepassados fizeram com o mundo espiritual, sem entender completamente o que estavam assinando. Eu vi isso funcionar centenas de vezes. Uma mulher chegava até mim dizendo que nenhum relacionamento dela durava mais de 2 anos. Sempre o mesmo padrão. Sempre a mesma traição. Sempre o mesmo colapso inexplicável. Ela achava que era azar. Eu sabia que era uma âncora. Alguém em sua linhagem havia feito um acordo com uma entidade ligada à ruptura, e aquela entidade estava cobrando o acordo com juros a cada geração. Um homem chegava dizendo que toda vez que estava prestes a prosperar, algo inexplicável destruía tudo. Uma doença repentina, uma dívida que vinha do nada, um sócio que desaparecia com o dinheiro, um incêndio, um acidente. Sempre na hora da virada. Eu reconhecia imediatamente. Era o que chamávamos de portão fechado. Um bloqueio espiritual instalado especificamente no limiar da prosperidade, para que a pessoa chegasse até a beira da bênção, mas nunca conseguisse atravessar. Esses padrões têm nomes no mundo espiritual das trevas, têm estrutura, têm hierarquia, e têm operadores, entidades designadas especificamente para manter aquele ciclo girando. O que a maioria das pessoas não sabe é que esses operadores dependem de permissão para continuar o trabalho. Eles não podem simplesmente agir sem fundamento. Eles precisam de uma base legal, de uma brecha, de um direito adquirido que lhes foi dado, consciente ou inconscientemente, por alguém na linha de autoridade daquela vida. Quando eu entendia isso, quando eu estava do lado das trevas, eu usava esse conhecimento para aprisionar. Hoje eu uso para libertar. Mas o momento em que tudo mudou para mim, não foi gradual. Não foi uma série de pequenas percepções que foram me convencendo aos poucos. Foi um choque. Uma ruptura brutal, com tudo que eu conhecia. E aconteceu em uma noite que eu não escolhi. Em uma experiência que eu não pedi. Diante de uma presença que eu não estava preparada para encontrar. Eu estava realizando um ritual de alta complexidade. Era um trabalho encomendado para destruir a trajetória de uma família inteira. 3 gerações deveriam ser afetadas. Era o tipo de trabalho que exigia dias de preparação. Dias de isolamento. Invocações específicas. Eu estava no ponto culminante do ritual quando algo aconteceu que nunca havia acontecido antes em todos os meus anos de prática. As entidades que eu havia invocado recuaram, não gradualmente. De uma vez, como se tivessem sido empurradas por uma força invisível que eu não conseguia ver, mas que claramente elas podiam. A temperatura do ambiente mudou, não esfriou como acontece normalmente durante rituais. Fico quente. Uma presença diferente de tudo que eu já havia sentido no mundo espiritual entrou naquele espaço, e no meio daquela presença, eu ouvi uma voz. Não com os ouvidos físicos, por dentro, uma voz que não pedia licença, que não negociava, que simplesmente declarou uma verdade que rasgou o centro de tudo que eu acreditava. A voz disse: eles não têm poder sobre o que pertence a mim. E no mesmo instante, eu tive uma visão que mudou o curso da minha vida para sempre. Escreva agora nos comentários: Senhor, abre meus olhos espirituais, porque o que vou revelar no próximo capítulo é o que o inimigo mais teme que você descubra. Na visão, eu me vi em um lugar que não era deste mundo, mas que era mais real do que qualquer coisa que eu havia tocado com as mãos físicas. Era uma sala vasta, de proporções que a mente humana não consegue medir com precisão. O chão era como água parada, transparente. E abaixo dele eu conseguia ver camadas, como se toda a história do tempo estivesse preservada ali embaixo.
visível, mas intocável. O ar tinha peso. Tinha presença. Cada respiração que eu dava parecia carregar informação, como se o próprio ambiente estivesse me dizendo algo que eu ainda não tinha vocabulário para entender. No centro daquele espaço, havia uma estrutura que eu reconheci instintivamente como um tribunal. Não um tribunal humano com suas imperfeições e negociações. Um tribunal diferente. Um tribunal onde nada podia ser escondido. Onde nenhuma mentira tinha oxigênio para sobreviver. Onde cada ação, cada palavra, cada acordo feito nas sombras, estava registrado e exposto com uma clareza brutal. E então eu vi algo que me fez parar de respirar. Do lado esquerdo daquele tribunal, havia figuras que eu conhecia. Não os rostos, mas a natureza. Eram as entidades com as quais eu havia trabalhado por anos. Mas fora do contexto dos rituais, fora do ambiente onde eu os convocava com velas e palavras de poder, eles pareciam diferentes. Menores. Não no tamanho físico, mas em autoridade. Havia algo naquele ambiente que os comprimia, que limitava o espaço que eles ocupavam. Eles não se moviam com a liberdade que eu havia observado durante anos de prática. Eles se moviam como réus, como acusados que sabem que a sentença já foi decidida, mas ainda tentam atrasar o momento da execução. Um deles, aquele que eu reconhecia como o principal operador dos ciclos de destruição que eu havia ajudado a instalar em tantas vidas, estava segurando um conjunto de documentos, rolos, longos, cobertos de escrita em uma linguagem que eu nunca havia visto fisicamente, mas que eu compreendia naquele estado. Eram registros, contratos. Cada folha era um acordo que havia sido feito por seres humanos com o mundo das trevas ao longo de gerações. Acordos de desespero? Acordos de ambição. Acordos feitos por pessoas que não entendiam o que estavam assinando, mas que assinaram mesmo assim porque a dor do momento era grande demais. E entre aqueles documentos eu reconheci nomes, famílias inteiras presas por contratos que haviam sido firmados por antepassados, que já estavam mortos há décadas. Os descendentes não sabiam. Eles nunca souberam, mas os contratos continuavam ativos, continuavam sendo executados. Continuavam gerando os mesmos frutos amargos de geração em geração, porque ninguém havia chegado diante daquele tribunal, com autoridade suficiente para contestá-los. Então a entidade começou a ler os termos de um contrato específico em voz alta, e enquanto ela lia, eu via a vida de uma pessoa se desdobrar como um filme. Uma mulher, jovem, trabalhadora, que orava, que jejuava, que fazia tudo certo do ponto de vista humano e espiritual, mas que continuava presa. Continuava voltando para o mesmo ponto de partida, continuava vendo suas portas fecharem no momento exato em que estavam prestes a abrir. A entidade argumentava com frieza. O contrato é válido. A linhagem está sob jurisdição. O ciclo deve continuar porque o direito foi adquirido e nunca foi revogado. A mulher ora, mas ora sem conhecimento. Ela clama, mas clama sem autoridade legal. Suas orações chegam até aqui, mas não têm fundamento jurídico suficiente para contestar o que está registrado neste documento. E o que me destruiu por dentro naquele momento não foi o argumento da entidade, foi perceber que o argumento tinha lógica dentro do sistema que eu mesma havia ajudado a operar por anos. Eu sabia que aquilo era verdade. Dentro daquelas regras. Eu havia usado essas mesmas brechas incontáveis vezes. Eu sabia como o sistema funcionava. E por isso eu sabia o quanto aquela mulher estava em desvantagem sem nem saber. Mas então algo mudou no tribunal. Uma presença entrou. Não anunciada por fanfarra, não precedida por demonstração de força. Entrou com a quietude de quem não precisa provar nada, porque já provou tudo. E quando essa presença entrou, as entidades não apenas recuaram. Elas abaixaram a cabeça. Não por respeito, por compulsão. Como se a própria estrutura do ambiente as obrigasse a reconhecer uma hierarquia que estava acima de qualquer contestação possível. Eu não consegui ver um rosto, mas eu soube quem era da mesma forma que você sabe, que o sol nasceu, sem precisar olhar diretamente para ele. Era Jesus. Não o Jesus domesticado de imagens religiosas. Era o leão. Era o rei. Era o advogado que não perde casos. E ele carregava consigo algo que eu jamais havia visto em nenhum ritual, em nenhuma invocação, em nenhuma prática que eu havia exercido em 12 anos de feitiçaria. Carregava uma ferida, não como fraqueza, como evidência, como o carimbo de uma transação que havia sido concluída,
com um preço que nenhuma outra moeda espiritual poderia igualar. Ele se posicionou entre a entidade e o tribunal, e falou. Não contestou os contratos, não negou os acordos. Não argumentou sobre os detalhes do que havia sido feito pelas gerações anteriores. Em vez disso, colocou sobre a mesa daquele tribunal um único documento. E aquele documento tinha uma substância diferente de tudo que estava ali. Era escrito em sangue, e o sangue estava vivo, pulsava, irradiava uma autoridade que fazia os rolos da entidade parecerem rabiscos de criança diante de uma lei suprema. E ele declarou com uma voz que não precisava de volume para ser absoluta. O preço foi pago. A dívida foi quitada. O fundamento legal do acusador foi destruído na cruz. Este tribunal reconhece a lei superior. O sangue fala mais alto do que qualquer contrato firmado nas trevas. O ciclo está quebrado. O réu está livre. A entidade tentou contestar. Abriu a boca. E não saiu som. Porque no tribunal do céu, quando o advogado fala a palavra final, não existe recurso, não existe apelação. Não existe segunda instância. A sentença é imediata e eterna. O martelo desceu. E eu, que havia entrado naquela visão como uma praticante das trevas, saí dela como uma mulher que havia acabado de ver o sistema inteiro, pelo qual havia servido ser desmontado, diante dos seus olhos por uma autoridade que não tinha começo nem fim. Eu caí no chão do lugar onde estava realizando o ritual. As velas apagaram sozinhas. O ambiente que havia sido cuidadosamente preparado para invocar escuridão, estava agora impregnado, com algo que eu não conseguia nomear, mas que era o oposto de tudo que eu havia buscado por anos. E eu comecei a chorar. Não de medo, de reconhecimento, como alguém que passou a vida inteira lutando contra uma corrente, e de repente descobre que a corrente foi desviada, e a luta acabou. Essa noite foi o fim de uma vida, e o começo de outra. E o que aprendi naquele tribunal mudou não apenas a minha história, mas a forma como eu entendo cada ciclo, cada padrão, cada prisão invisível, que mantém vidas inteiras, reféns de acordos que nunca precisaram existir. Depois daquela noite, eu não me tornei cristã de imediato. Quero ser honesta com você, porque você merece a verdade completa. O processo foi uma guerra interna que durou semanas. Porque quando você passa 12 anos servindo a um sistema, quando esse sistema é a única realidade que você conhece, quando suas amizades, sua identidade, sua fonte de renda e seu senso de poder estão todos enraizados naquele mundo, sair não é uma decisão simples. É uma morte. É o desmonte de tudo que você construiu sobre uma fundação que você finalmente reconhece como areia. As entidades que eu havia servido não me deixaram ir em silêncio. Houve noites de terror. Houve manifestações físicas que eu não vou descrever em detalhes, porque não quero que este testemunho se torne uma plataforma para glorificar o que o inimigo faz. O que eu vou dizer é que cada ataque que eu sofri naquele período confirmava o que eu havia visto no Tribunal da Visão. Eles atacavam com furor porque sabiam que estavam perdendo, e coisa que o inimigo ataca com desespero é coisa que ele sabe que tem valor. Foi uma intercessora que chegou até mim. Uma mulher simples. Sem títulos impressionantes, sem uma aparência que sugeria poder sobrenatural. Mas quando ela orou por mim pela primeira vez, eu senti no meu corpo físico o mesmo que havia sentido na visão. Aquela presença, aquele calor que não queima, mas que purifica. E algo dentro de mim que havia estado tenso por anos, como um músculo contraído há tanto tempo que você esquece que existe uma versão relaxada, simplesmente cedeu. Eu entreguei minha vida a Jesus, naquela semana. E o que aconteceu nos meses seguintes foi o inverso de tudo que eu esperava. Eu esperava simplicidade. Eu esperava que, saindo do mundo das trevas, a vida ficaria mais tranquila, mais previsível, menos intensa. O que aconteceu foi o oposto. A vida ficou mais vívida. As cores pareciam mais saturadas. As conversas tinham mais profundidade. A presença de Deus não era abstrata, não era teológica e sensorial. Era real, da mesma forma que o vento é real, invisível, mas inegável quando você está dentro dele. Mas a transformação mais radical não foi na minha percepção do mundo espiritual, foi nos ciclos da minha própria vida, porque eu precisei encarar algo que nenhuma ex-praticante das trevas quer admitir. Eu também estava presa em ciclos. Eu que ajudava a instalar prisões em outras pessoas, estava eu mesma aprisionada.
Os mesmos padrões que eu identificava nas vidas das pessoas que me procuravam existiam na minha vida com uma precisão que me envergonhava, relacionamentos que terminavam sempre da mesma forma, finanças que cresciam até um ponto específico, e então, desmoronavam por razões que eu não conseguia controlar, uma sensação persistente de que algo sempre estaria faltando, que a plenitude estava sempre a um passo de distância, mas nunca chegava de fato. E quando eu levei isso para Deus com honestidade, quando eu parei de fingir que minha conversão havia resolvido tudo automaticamente e admiti que ainda havia correntes, algo aconteceu, que mudou minha compreensão da libertação para sempre. O Espírito Santo me mostrou que eu havia saído do mundo das trevas, mas havia trazido bagagem. Não por falta de sinceridade na conversão, mas porque existiam contratos na minha própria linhagem que eu nunca havia revogado com autoridade. Existiam acordos que minha família havia feito com o mundo espiritual, antes de mim, que continuavam ativos, porque ninguém havia se posicionado diante do tribunal do céu, para contestá-los, como fundamento correto. Eu sabia exatamente como aquilo funcionava. Eu havia visto o mecanismo por dentro, e agora eu tinha a chave. Passei 3 dias em jejum e oração, não um jejum religioso por obrigação. Um jejum de alguém que conhece o inimigo pelo nome, e sabe que está indo buscar o que é seu com a autoridade de quem tem o melhor advogado do universo ao seu lado. Eu me posicionei como filha do rei. Eu entrei naquele tribunal que havia visto na visão, mas desta vez não como observadora como requerente, com o sangue de Jesus como meu documento, com a palavra de Deus como minha jurisprudência, com o nome acima de todo nome como meu fundamento legal, e you, revoquei, umporm. Cada contrato que o Espírito Santo trouxe à memória, cada acordo ancestral, cada palavra de maldição que eu mesma havia falado sobre a minha vida, nos anos de desespero, cada aliança que havia sido feita nas trevas por minha linhagem, a diferença foi imediata e inegável. Não estou dizendo que tudo ficou perfeito da noite para o dia. Estou dizendo que os ciclos pararam. As portas que haviam estado fechadas por anos, começaram a se abrir. Não todas de uma vez, mas com uma consistência que era impossível de atribuir ao acaso. Relacionamentos saudáveis entraram na minha vida pela primeira vez. Estabilidade financeira que havia sempre me escapado começou a se estabelecer. E mais do que as circunstâncias externas, houve uma paz interna que eu jamais havia experimentado em todos os meus anos de prática espiritual nas trevas. Uma paz que não dependia de nada externo para existir. Eu preciso que você entenda algo agora. O que aconteceu comigo pode acontecer com você. Não porque eu sou especial, mas porque o tribunal do céu não tem favoritos. O sangue de Jesus tem o mesmo poder para a sua linhagem que teve para a minha. A autoridade que está disponível para você, como filho ou filha do rei, é a mesma que eu usei para revogar décadas de ciclos destrutivos. Se você está assistindo a este vídeo e reconhece os padrões dos quais estou falando, se você vê a sua vida girando em círculos, enquanto você faz tudo certo, se você sente que existe algo além da sua compreensão, que continua te prendendo no mesmo lugar, eu quero que você saiba, isso tem nome, tem estrutura e tem solução. E a solução não está em trabalhar mais, não está em pensar positivo, não está em nenhum ritual, em nenhuma simpatia, em nenhuma prática que prometa poder sem preço. Está no tribunal do céu. Está no advogado que nunca perdeu um caso. Está no sangue que fala mais alto do que qualquer acusação que o inimigo possa apresentar contra a sua vida. Compartilhe este vídeo agora com alguém que você conhece que está preso em ciclos que não fazem sentido, porque essa pessoa precisa ouvir isso hoje, não amanhã. Hoje. Agora eu quero ir fundo com você. Quero sair do testemunho e entrar no ensinamento. Porque testemunho sem instrução emociona, mas não equipa. E eu não vim até você só para te emocionar. Vim para te armar. Vou te ensinar o que aprendi tanto pelo lado das trevas, quanto pelo lado da luz, sobre como os ciclos destrutivos funcionam, e como eles são quebrados de forma permanente. Preste atenção em cada palavra porque isso vai mudar a forma como você ora a partir de hoje. O primeiro ensinamento é este. Todo ciclo destrutivo tem uma porta de entrada. E essa porta nunca se abre por acidente. Quando eu estava nas trevas, a primeira coisa que fazíamos antes de qualquer trabalho era buscar a porta. Nós não atacávamos aleatoriamente. Nós pesquisávamos, nós buscávamos o ponto de entrada. Aquela fresta na história de uma pessoa, ou de uma família, por onde o trabalho poderia ser ancorado. E o que eu descobri
é que as portas mais comuns não eram aquelas que as pessoas esperariam. Não eram necessariamente pecados dramáticos ou rituais deliberados. As portas mais frequentes eram três: palavras, traumas e heranças espirituais não resolvidas. Palavras, porque o universo espiritual trata declarações como contratos. Quando alguém diz repetidamente que nunca vai conseguir, que não nasceu para ser feliz, que dinheiro não é para sua família, que todo amor acaba em traição, essas palavras não evaporam no ar. Elas criam estrutura no mundo espiritual. Elas se tornam a base sobre a qual ciclos de destruição são construídos. Eu vi isso com uma clareza técnica quando estava nas trevas, e vejo com a mesma clareza, agora, pelo lado da luz. Traumas, porque feridas não curadas são portas abertas. Uma ferida emocional profunda que nunca recebeu cura gera o que eu chamaria de uma zona de acesso no espírito da pessoa. O inimigo não precisa de permissão explícita quando existe uma ferida exposta. Ele entra pela dor como um parasita, entra por um ferimento não tratado. E uma vez dentro, ele trabalha a partir daquela ferida, para expandir o dano para outras áreas da vida. É por isso que tantas pessoas conseguem avançar em algumas áreas, mas continuam completamente presas naquela área específica, onde a ferida original está. A porta continua aberta, porque a ferida nunca foi levada ao único médico que cura, sem deixar cicatriz. Heranças espirituais não resolvidas, porque, como eu mostrei na visão do tribunal, o inimigo opera com base em precedentes. Se um antepassado abriu uma porta, essa porta permanece juridicamente válida no mundo espiritual, até que um descendente com autoridade venha e a feche. Isso explica os padrões geracionais: a avó que nunca conseguiu manter um relacionamento saudável, a mãe que repetiu o mesmo padrão, a filha que jura que será diferente e descobre com horror que está repetindo a mesma história com personagens diferentes. Não é fraqueza de caráter, é uma porta aberta, que nunca foi fechada com a chave correta. O segundo ensinamento é: oração sem autoridade é pedido, oração com autoridade é decreto. Essa distinção mudou tudo para mim. Quando eu estava nas trevas, eu sabia que existia diferença entre humanos que oravam pedindo e humanos que oravam decretando. Nós tínhamos muito mais respeito pelos segundos. Não porque os segundos fossem mais espirituais no sentido religioso, mas porque eles operavam com o entendimento do sistema legal e espiritual que os primeiros não tinham. Eles sabiam que tinham direitos, eles sabiam que tinham acesso, e eles usavam esse acesso com uma convicção que criava movimento no mundo espiritual. A Bíblia não é apenas um livro de promessas para reconfortar corações tristes. É um documento legal. É a constituição do reino de Deus. Cada promessa contida nela é uma cláusula contratual que você tem direito de invocar. Quando você ora com base na palavra de Deus, você não está apenas expressando um desejo. Você está apresentando evidência jurídica no tribunal do céu. Você está citando precedente. Você está dizendo ao juiz: está escrito. E o que está escrito tem peso eterno. O terceiro ensinamento é: a confissão abre o processo e o sangue fecha o caso. Muitas pessoas pulam a confissão porque ela é desconfortável, mas dentro do sistema legal espiritual, a confissão é o ato que inicia o processo de revogação. Quando você reconhece diante de Deus os pontos onde você ou sua linhagem deram ao inimigo fundamento legal, você está essencialmente apresentando ao tribunal uma declaração de revisão de caso. Você está dizendo: reconheço onde a porta foi aberta. Agora peço que seja fechada, com base no fundamento superior. E então, o sangue de Jesus entra como o pagamento que liquida a dívida. Não porque Deus precise ser convencido de que você merece, mas porque o sistema espiritual opera por leis. E a lei superior, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, declara que toda dívida foi paga na cruz. O inimigo não pode cobrar uma dívida que já foi quitada, mas ele vai continuar cobrando enquanto você não souber que o pagamento foi feito e não souber como apresentar o recibo. O quarto ensinamento é: libertação mantida exige vigilância sobre a linguagem. Esse é o ensinamento que menos se fala e que mais faz diferença no longo prazo. Eu vi pessoas serem libertadas de ciclos destrutivos e voltarem para os mesmos ciclos em menos de um ano. Não porque a libertação não foi real, mas porque elas voltaram a falar as mesmas palavras que haviam reaberto as portas originalmente. A linguagem é um mecanismo de manutenção do mundo espiritual em ambos os lados. O inimigo
usa suas palavras para construir. O Espírito Santo usa suas palavras para edificar. E você escolhe todos os dias em cada conversa, em cada pensamento que você vocaliza, qual dos dois está recebendo material de construção. Comece hoje, não amanhã. Faça um inventário das palavras que você tem falado sobre a sua vida, seus relacionamentos, suas finanças, sua saúde, seu futuro. Pergunte honestamente: essas palavras estão construindo ou destruindo? Estão abrindo portas ou fechando? Estão alimentando o ciclo de bênção ou o ciclo de maldição? E por fim, o quinto ensinamento. Você não precisa entender tudo para agir com autoridade. Eu entendo que muito do que compartilhei aqui pode parecer complexo. O sistema legal espiritual tem profundidades que levam anos para serem exploradas completamente. Mas a beleza do reino de Deus é que você não precisa de um doutorado em teologia para quebrar ciclos. Você precisa de fé, você precisa de honestidade diante de Deus. Você precisa de disposição para se posicionar como filho ou filha do rei e usar a autoridade que foi conquistada para você, no Calvário. Uma criança não precisa entender jurisprudência para chamar o pai quando está em perigo. Ela só precisa saber que o pai tem poder para intervir, e que ele vai intervir quando chamado. Você é filho do Rei do Universo. O Tribunal do Céu está disponível para você agora mesmo. O advogado já está de pé. O documento de sangue já está sobre a mesa. Tudo o que falta é você entrar e fazer o seu requerimento. Escreva agora nos comentários: eu não vou desistir da oração. Porque declarar isso publicamente é um ato espiritual. É você dizendo ao inimigo que o ciclo de desânimo não vai te calar. É você dizendo ao céu que está de pé e que está pronto para o decreto que vai mudar a sua história. Chegamos ao momento mais importante deste vídeo. Não o momento do encerramento, o momento da decisão. Tudo que eu compartilhei até aqui, o Tribunal do Céu, as portas abertas, os contratos ancestrais, a autoridade do sangue de Jesus, não foi para te impressionar com conhecimento, foi para te equipar com uma verdade que o inimigo passou anos escondendo de você. Uma verdade que eu, que estive do lado dele por mais de uma década, posso confirmar com a certeza de quem conheceu o sistema por dentro. Ele teme quem ora com autoridade. Ele teme quem conhece seus direitos. Ele teme quem entra no tribunal do céu, sabendo o nome do seu advogado. E agora você sabe, então não saia deste vídeo da mesma forma que entrou. Não deixe essa revelação se tornar apenas mais um conteúdo que você assistiu e esqueceu no dia seguinte. O inimigo vai tentar fazer exatamente isso. Vai tentar transformar o que você sentiu agora em um momento emocional passageiro, sem consequência prática. Não deixe. Ore agora, onde você estiver. Do jeito que você estiver. Ore com a autoridade de filho do rei que você é. Ore assim comigo. Pai, eu me apresento diante do seu tribunal hoje. Não com minhas obras, não com minha religiosidade, mas com o sangue do seu filho Jesus como meu único fundamento. Eu reconheço que existem ciclos na minha vida que não são naturais, que existem portas que foram abertas na minha linhagem, que eu nunca fechei com autoridade, que existem contratos com as trevas que foram firmados em gerações passadas, e que continuam sendo executados contra mim, sem que eu soubesse. Hoje eu sei, e hoje eu ajo. Eu revogo todo e qualquer contrato firmado por minha linhagem com o mundo das trevas. Eu cancelo todo acordo feito em desespero e ignorância, em rebeldia por meus antepassados que abriu porta para ciclos de destruição na minha vida. Eu fecho essas portas agora pelo sangue de Jesus, que é o pagamento superior, o fundamento legal, que nenhuma acusação do inimigo pode superar. Eu decreto que os ciclos de fracasso estão quebrados. Os ciclos de relacionamentos destruídos estão quebrados. Os ciclos de pobreza estão quebrados. Os ciclos de doença estão quebrados. Os ciclos de quase chegando, mas nunca chegando, estão quebrados, pelo nome que está acima de todo nome, pelo sangue que fala mais alto que toda acusação, pelo decreto do tribunal do céu, que foi selado no Calvário. Inimigo, eu te notifico agora. O fundamento legal que você usava contra a minha vida foi removido. Você não tem mais jurisdição sobre os meus ciclos. Você não tem mais acesso às portas que foram fechadas pelo sangue. Você não tem mais argumento válido no tribunal do céu, porque o juiz já decretou, e o decreto é eterno. Eu entro agora em um novo ciclo. Um ciclo de favor.
Um ciclo de portas abertas. Um ciclo onde o que Deus ordenou para minha vida não pode ser interceptado, atrasado ou destruído por nenhuma força das trevas. Eu recebo essa sentença. Eu caminho nessa sentença. E eu não volto atrás. Em nome de Jesus. Amém. Se você orou essa oração com sinceridade, algo aconteceu agora no mundo espiritual. Não porque as palavras têm poder mágico, mas porque você as orou com fundamento, com o sangue como evidência, com o tribunal do céu como arena, com um advogado que nunca perdeu um caso como seu representante. O decreto foi feito. Agora caminhe como alguém que recebeu a sentença. Fale como alguém livre. Haja como alguém cujas portas foram abertas, porque o mundo espiritual responde não apenas ao que você declara, mas ao que você demonstra, acreditar com o seu comportamento diário. Eu encerro este testemunho com a mesma certeza com que o comecei. Eu estive do lado do inimigo. Eu conheci as estratégias, eu vi os ciclos sendo instalados, e eu vi o momento exato em que tudo isso foi destruído por uma autoridade que não tem fim e não tem igual. Você não é vítima das circunstâncias, você não é prisioneiro da sua história, você não é herdeiro obrigado dos fracassos da sua linhagem, você é filho do rei. E o rei já assinou o decreto de libertação com o próprio sangue. O ciclo antigo terminou hoje. Agora faça a sua parte. Escreva nos comentários agora mesmo. O inferno treme quando eu oro. Declare is, não apenas leia. Escreva. Porque é um ato de guerra espiritual. E o inimigo vai saber que você entendeu o que foi ensinado aqui hoje. Compartilhe este testemunho com alguém que você conhece e que está preso em ciclos que não fazem sentido. Pode ser aquela amiga que tenta, e nunca consegue. Pode ser aquele familiar que você vê se destruindo sem entender por quê. Pode ser você mesmo há 6 meses atrás. Mande este video, porque a revelação que liberta uma pessoa pode libertar uma família inteira. E se você ainda não está inscrito neste canal, inscreva-se agora e ative o sininho de notificações, porque o que foi ensinado aqui hoje é apenas o começo. Estamos entrando em uma temporada de revelações profundas sobre o mundo espiritual, sobre o tribunal do céu, sobre as estratégias do inimigo, e sobre como você pode caminhar em autoridade todos os dias da sua vida. Você não vai querer perder o que está por vir. Que Deus te abençoe. Que o tribunal do céu fale sobre a sua vida, e que cada ciclo que tentou te destruir seja transformado em testemunho. Até a próxima revelação.